comer, defecar, dormir, acordar, Não trabalhar. quer só comida, A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente quer transcendência, a gente quer um sentido mais profundo. E sem uma grande arte, sem uma grande cultura, não existe sociedade viável. Ai, meu Deus do céu! E o que você tem para falar, já que nós vamos falar aqui, ó, começamos a falar de linguagem, vamos falar do dialeto não binário. Eu só tenho a falar o pior possível. Primeiro, como você bem disse de maneira muito clara, ele é originado num erro gramatical, né? O todos, lá no latim, que era o U, terminado com U, acho que se eu me corrija se eu estiver errado, já pressupunha, né, um gênero neutro. É o gênero feminino que era diferenciado. Então, o gênero neutro, na verdade, é o gênero masculino englobado com o feminino, todos. Agora, eu acho que assim, tem essa coisa da exclusão que você também bem disse, dos disléxicos, dos cegos, dos surdos, que vão ter uma capacidade muito mais limitada de compreender esse novo dialeto. Para quem não está dialeto. entendendo rapidamente, impõe-se uma limitação a quem já sofre cotidianamente, verdadeiramente, genuinamente, limitação. Impõe-se uma limitação a quem já sofre, né? Mas é isso, impõe-se uma limitação a quem já sofre limitação. É uma linguagem pseudo-inclusiva que exclui. Quantas pessoas não binárias tem no mundo? Eu não tenho muito respeito por questões assim não binárias. Você não é homem, é mulher, que é uma árvore. Alguém vai me chamar de preconceituoso, mas alguns preconceitos eles têm que pressupor, tem que existir para estabelecer uma discussão. Será que isso é uma condição real, a pessoa ser não binária, ou é uma coisa imposta de cima para baixo de um progressismo meio estéril? E aí que eu entro numa coisa mais profunda da questão exatamente da inclusão ou da não inclusão. Quando você impõe uma linguagem baseada numa ínfima minoria que não se sente identificada com homens ou mulheres. Não corresponde nem a 2%. Exatamente. Não binário, acho que é muito menos. Eu acho que é 1,2%. E você impõe isso como condição de educação, que já existe, né, em escolas, universidades, empresas, até o Museu da Língua Portuguesa entrou nessa. Você colocar isso para crianças, aí tem uma coisa que tem gente que vai achar que é teoria da conspiração, mas eu acho que é muito factual. Quando você transforma a linguagem, você está transformando também o pensamento, a ação e o comportamento das pessoas. Quando você impõe a crianças que a linguagem, olha só que perverso, que existe uma linguagem não binária, que não identifica homens ou mulheres. Qual que é a mensagem subliminar? Que homens e mulheres são categorias subjetivas construídas culturalmente. Que as divisões biológicas são arbitrariedades do destino, que você pode escolher o seu sexo quando, em que circunstância você bem entender. Então, baseada no pseudo-combate ao preconceito, você está impondo um conceito de uma coisa chamada ideologia de gênero nas crianças. Então, você pegar uma criança que tem, sim, uma predisposição genética, biológica, de se aceitar como homem, de se aceitar como mulher, e aí você pega a exceção da exceção da exceção da disforia de gênero, você reconstrói toda a linguagem a partir dessa exceção, para enfiar na cabeça de uma menina e de um menino que não são exceções, que o gênero sexual é uma abstração sociocultural, você está impondo uma dificuldade, complicação, você está impondo uma sexualidade difusa, problemas, você está impondo a confusão da pessoa ter exatamente algum tipo de não percepção da sua própria identidade, ser confundida com isso e ser obrigada, de alguma forma, pela imposição social, a trocar de gênero, para bem entender. Você percebe? Existe toda uma neurose imposta na cabeça de criança, baseada no combate de preconceito assim. Você muda a linguagem, quem leu 1984 sabe o que eu estou falando. Isso. Você muda a linguagem, inexoravelmente, em algum momento, você vai mudar o comportamento e a percepção dos fatos, das circunstâncias e da vida em sociedade. E é uma imposição até de uma Simone de Beauvoir aí, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? Exatamente. Exatamente. A mulher não existe, é uma construção social. Você tem que se colocar culturalmente. A coisa da esquerda identitária, ela nega, né, a condição biológica e física que a gente tem e acha que tudo é construção cultural. É uma besteira, porque exatamente até os papéis normativos baseados na pré-história, os nossos gostos afetivos e sexuais são baseados em pressupostos biológicos também. A cultura muda, transforma isso. Mas uma coisa não prescinde da outra. Então você tem que coadunar exatamente as coisas culturalmente e biologicamente. A natureza humana é feita dessas duas coisas. E já que tocamos em Simone de Beauvoir, quem foi Paulo Freire para você? Um mistificador, um picareta. Eu acho que assim,
As pessoas falam de um princípio do Paulo Freire. Paulo Freire não tem princípio. Ele tem valores abstratos. Ontem eu estava lendo um texto do Chesterton sobre, é um grande autor que eu gosto, sobre educação, e ele fala que toda arte é uma imposição de um método, de um estilo arbitrário. Assim, a educação também. Você lapida alguém. Tudo bem, você tem respeito pelo indivíduo ali, mas nenhuma criança tem no seu fundo a vontade de aprender grego e de somar 2 mais 2, fazer uma equação, de ler um texto de Flaubert. Você inocula essas coisas nela de alguma forma, de cima para baixo, sim, que o professor tem exatamente uma autoridade. E, eventualmente, você tenta dar a liberdade para ela depois desses valores inoculados. Você está preenchendo uma página em branco ali, de alguma forma. E aí a criança, como uma escultura, ela vai se esculpindo de acordo com o que o professor, a sua educação, o que a educação eu falo tanto dos professores quanto o entorno, a realidade também, ele vai assimilando e vai se transformando no indivíduo. Paulo Freire, enfim, ele faz uns pressupostos, primeiro, baseado em marxismo, em rebelião de classes, ou seja, você ensina ideologicamente o aluno antes do princípio da hierarquia de valores de um professor que está te ensinando, de um governante que eventualmente está tentando melhorar o país, você ensina o valor já da rebelião, da revolta. Você transforma todo mundo em revoltados contra aquilo que eles nem perceberam que é hierarquia nesse sentido. Então você transforma um tanto de alienado. E assim, o método de ensino é pobre, falar que o professor aprende também com o aluno, sei lá, é uma inversão completamente hierárquica de valores. Eu acho até que tem uma certa dificuldade de falar de método Paulo Freire, porque não existe um método. Eu nunca li Paulo Existe Freire. Ideologismo. Tenta ler lá a Pedagogia do Oprimido. É ruim, é mal escrito. São clichês mal escritos. Ele fala de verbos como esperançar. Não existe um método ali, existem clichês mal desenvolvidos, mal escritos, baseados